Muito bem, estamos de volta e o tempo passa e o tempo voa e esse é o último bloco do nosso programa. É isso mesmo, BH Todo Dia está terminando agora, né, nesse último bloco, mas você vai continuar ligado aqui no canal Viver Brasil. Sabe por quê? Porque na sequência tem Saúde e Bem-Estar com o nosso querido Fernando Rocha. Beijo para você, Fernando. E ele vai falar sobre academias hoje. Tá muito em moda, muita gente falando, praticando. Então, esse assunto é interessante. Não perca, então, Saúde e Bem-Estar logo depois do nosso BH Todo Dia. Aliás, todos os programas, todos os conteúdos que nós temos no nosso canal, eles ficam disponíveis também no YouTube. Tudo organizado por bloco e aí você pode procurar depois, assistir na hora que você quiser, como você quiser, com quem você quiser, tá bom? É uma ideia nova, uma tentativa de quebrar um pouco aquela ideia da grade, onde o telespectador, a telespectadora ficam fechados, presos naquela grade. Não, você vai montando o seu horário também de acordo com as suas possibilidades, tá bom? Liberdade para você que está acompanhando a gente. E agora eu volto para o meu trono, maestro, porque eles estão aqui me aguardando e eu quero saber se para escrever sobre cerveja tem que tomar cerveja, tem que gostar de cerveja. Como é que é isso aí, Renata? Elisa, eu acho bom gostar, viu? É claro que se a gente precisar, a gente escreve até sobre trigonometria plana, física e química. Mas um colunista, né? Você é uma colunista, né? E o que é uma colunista? Mas você gostar... Na verdade, eu sou uma jornalista especializada em cerveja. Isso. O que não me tira as outras funções como jornalista, claro. Mas é uma especialização em cerveja que eu fiz. Eu acho que tem que gostar, porque você vai ter que degustar e tudo. Eu não quero escrever sobre café, por exemplo. Eu não bebo café. Então, isso mas é raro, também, hein? Jornalista que não bebe café. Não bebo café. E não gosto de pão de queijo. Também não, né? Também não? Eu também não gosto de café. E você, mano? Você é o único aqui. Eu tomo café e como pão de queijo. Por isso que eu tô fortinho assim. Você tá com vergonha. Mas é muito comum. Sou minoria, é comum jornalista gostar de café, né? É comum. Café e cerveja são dois. Cerveja e café tá assim, Então, ó. assim... Agora, para escrever, eu acho que tem que gostar. Claro que, por exemplo, futebol. Se um dia eu precisar muito, eu vou lá. Mas é claro que a pessoa que gosta, está ali acompanhando, sabe tudo do campeonato lá de 1700, ele vai falar com muito mais propriedade. Então, eu, como gosto de cerveja, falei, vou começar a escrever. Mas não é só isso, eu tinha que saber. Então, eu fiz um curso de sommelier de cerveja. Boa. Depois, eu fiz outro curso de sommelier de cerveja. Fiz curso como fazer cerveja. Tem que ter o conhecimento. De dados técnicos, né? Para poder justificar a sua opinião. Senão você escreve bobagem. Então, e, na verdade, mais do que opinião, eu dava era informação sobre o meio cervejeiro. Sim, mas você dá você fala, esse aqui eu gostei. Eu falo também, mas eu também não gosto de não falar muito, não gostei, para não, às vezes, o meu paladar não vai de acordo com outra pessoa. Pode gostar e eu desmereço o trabalho de uma pessoa, de um cervejeiro. Você toma esse cuidado, então, né? Para o meu gosto, essa aqui funcionou. Mas para escrever sobre, acho que tanto a cerveja, quanto o café, quanto a cachaça, quanto qualquer outro assunto, tem que ter... Sim. Conhecimento. Conhecimento, e principalmente o técnico. Por mais que eu não escrevo para pessoas técnicas, né, que vão ali fazer mesmo e tal, eu escrevo mais para um público que eu digo assim, é o público amplo, é a pessoa que bebe uma cerveja e quer ali ver o que tem a mais, e não para também trazer as pessoas para beberem, porque a gente sabe, né, todas as consequências do alcoolismo e tudo, mas se a pessoa gosta de uma cervejinha, olha, tem todas essas opções aqui, você Elas pode experimentar, né? Nosso lema é beba menos, beba melhor. Sim. Então, mas tem que ter o conteúdo e o conhecimento para você escrever sobre a cerveja também, não é só, eu bebo pra caramba, bebi a faculdade inteira com Mário, agora eu vou escrever sobre. Não é bem por aí, não. Isso é muito legal que você está falando, que, por exemplo, o futebol corre muito esse limite, assim. Adoro futebol, vou sempre no Mineirão, torcer. Já sei falar. Isso já não... Já é um complicador, não é? Porque... E não garante também que não o garante, cara... né? E outra coisa, cobrir futebol é muito desgastante, gente. Você pega esses comentários de não futebol, tem feriado, não tem... A pessoa lembra de tudo. Não, porque lá eu falei 1700, mas é mais ou menos 1950, a pessoa, o jogador tal, deu um chute não sei onde, o árbitro X falou. Eu falei, o que é isso? Eu mal lembro que era o Brasil. Tem que tomar um cuidado, que ultimamente, no jornalismo esportivo, se troca muito esse conhecimento, esse estudo, pela experiência, que é importante. Mas você vê muito ex-jogador que traz a experiência do campo, do lar, mas que não estuda. E eles falam muita bobagem também. É verdade. De falar, tal jogador não está jogando bem, mas ele não está nem jogando, ele está machucado. Então é preciso trabalhar, não adianta só a experiência, buscar o conhecimento para trabalhar na mídia, trabalhar no jornalismo. E ficar atualizado. E existe também uma outra coisa, né? O papel do repórter e o do comentarista. Boa, fala um pouco disso. Porque o que acontece? O repórter, e aí a editoria ela é traiçoeira. Porque quando você fala que o time jogou mal, você tem um juízo de valor ali, naquele texto.
né? Então, o repórter, dentro das suas possibilidades, ele tem que trabalhar O factual. com o fato, como o João levantou. Dá muito conflito na Dá. cobertura no vestiário com o treinador. Com certeza, né? As Porque entrevistas coletivas. que não agrada, o O que treinador né? se incomoda muitas se incomoda. vezes. Então, esse, por exemplo, a editoria de esportes, de uma maneira geral, é a que muito mais demite. Isso. Se você fizer uma análise, Verdade. de todas é a que demite mais. Por quê? Essa proximidade faz com que o repórter se ache amigão do jogador. E o jogador também acha uma traição o repórter. Recebeu uma crítica O do cara é repórter. meu parça, de repente falando mal. Bom, mas o repórter, ele é contratado para fazer um determinado trabalho. Ele tem que reportar, como o próprio nome diz. O comentarista, não. Ele já está, né? Aí a gente vai trabalhar com aquilo que a gente chama de jornalismo opinativo. Ele vai trabalhar com a opinião dele. É duro quando ele mistura isso. Aí é que dá Posso confusão. só dar um exemplo concreto de como é que é difícil essa mistura no jornalismo esportivo? O Juca Kfouri conta isso. Ele fala que na Copa de 86 criticou muito o Sócrates pela maneira como ele bateu o pênalti. E aí eles eram muito amigos, ele sempre declarou isso, os dois, e aí os dois brigaram, ficaram um tempo sem conversar, e quando voltaram, o Juca Kfouri conta que o Sócrates chegou para ele e falou assim, não achei ruim você ter me criticado. Eu achei ruim que você me criticou falando que eu bati de forma displicente. Eu sempre bato pênalti assim. Sempre bati pênalti da forma que eu bati naquele jogo contra a França, que ele perdeu. Ou seja, o que ele... Eu sempre fui displicente, entre aspas, era uma técnica, no estilo dele. Então, muito frio, né? Exato. Então, o que ele criticou? Ele criticou uma falha do Juca Kfouri, quando fez a análise, não olhou, mas espera aí, é jeito dele bater. Você pode criticar, isso não é um jeito muito bom, é perigoso, etc. e tal. Tá caladinha, né? Agora, falar que ali naquele momento ele tinha sido displicente foi, de certa forma, uma falta de estudo anterior para criticar. Agora tem uma jogada também, né, João? O termo displicente vem de jornal, causa interesse, gera polêmica. Tem os polemistas, né? O que é um outro paradoxo do jornalismo. É impossível, quando você constrói a notícia, a reportagem, muitas vezes, você separar de fato o que é esse gesto adjetivo, essa emoção, do que é o fato. Eles vêm muito misturados, porque não tem como, muitas vezes, separar. Falar que o que aconteceu no Recife é uma tragédia, é um juízo de valor colocado ali, que ninguém discute, mas ali já no displicente é um lugar de discussão maior colocado por ser outra situação. Mas os dois colocam como é impossível, há um juízo de valor no gesto jornalístico. Boa, vamos lá, eu vejo muito essa questão do adjetivo que Mário disse e sobre a questão do displicente. Eu estou vendo um jornalismo muito adjetivado hoje. Eu aprendi lá na faculdade que a gente tinha que não usar adjetivos, porque a gente passa a informação seca e a pessoa ali, né, toma, tem as emoções aparece que ele demais. tiver. Hoje, eu não sei se é uma mudança das empresas, eu vejo isso assim, em vários, não é em um lugar ou outro. Infelizmente isso aconteceu. Ai, que bom que ele está bem. A gente vê uma interferência do jornalista com, né, claro, com a ordem da direção, talvez para se aproximar mais das pessoas, talvez até por essa carga das redes sociais aí que tem muito de emoção. Que está influenciando na linguagem jornalística. Então, eu acredito que mudou demais e tem muito adjetivo, mas é muito mesmo, até hoje não precisava. Você acha que o jornalista tem aparecido mais, assim? É muito aparecido hoje? Eu acho que tem uma coisa que a gente precisa, eu queria até tocar nesse assunto. Bom, não é regra geral, né? Mas tem muita gente com opinião, né? E muitas vezes o repórter, a última coisa que ele tem que ter ali é opinião. Agora, no papel aquilo que a gente chamaria anteriormente do jornalismo na sua essência ali de mais reportar. Clássico, né? Mas óbvio, e eu acho que ela tem razão, que hoje realmente essas linguagens mudaram, mas é isso que o João também falou. Esse adjetivo também, quando ele for colocado, ele tem que ser colocado com consciência. Ele pode ser bem colocado, né? Sim, não é proibido. Não é proibido. Né? Não dá para proibir mais. Aí é uma coisa interessante que eu queria até me referir a Alessandra Mello. Recentemente nós tivemos num encontro. Alessandra Mello, presidente do Sindicato dos Jornalistas. Dos jornalistas. Ela falando, Mário, né, e falando para o público, a questão do texto ainda é muito importante. Né? E hoje a preocupação é com essa estruturação do texto. Infelizmente, temos muitos profissionais que têm essa deficiência. Então, além dessa questão do excesso de opinião, muita gente com opinião sobre tudo, né?
Não é regra geral, mas existe esse problema. E isso também tem a ver com a estruturação da própria narrativa, que ela às vezes se baseia, em vez de substantivos abstratos e concretos, se baseia só no adjetivo, gostei, não gostei, gostei, não gostei, como diria uma criança. Sim. Né? E aí muitas vezes isso... Antigamente os editores perguntavam, quem te perguntou? Quem te pediu essa opinião? Sim, e Né? era E em alguns momentos ela era realmente inconveniente. Agora, o que eu vejo hoje que é importante, que a gente precisa preservar, é essa relação conhecimento, e aí, no caso, das técnicas do jornalismo, e a relação com a tecnologia. Isso é fundamental. O Mário, então o diploma ainda é importante, na sua opinião? Claro. Agora, atenção, o diploma ele tem uma situação ambígua. É uma faca de dois legumes, como Vamos diria chamar no futebol, assim, vamos né? dizer assim. Por quê? Ela, na declaração, fulano de tal é jornalista. Ou seja, aquele certificado diz que você é capaz. É diferente. Agora, capaz. o que a gente tem visto e o mercado tem visto, né, muita gente falsificando currículo, colocando situações. Eu mesmo fiz uma entrevista uma vez que a pessoa, o currículo dela, eu falei, Jesus, essa pessoa é sensacional. E aí, inglês fluente. Eu falei, não vamos fazer a entrevista em inglês? A pessoa não falava um A. Tá. Então, assim, hoje, um bom texto, reconhecer essas etapas das técnicas, mas principalmente saber lidar com a tecnologia. Tem que haver uma cabeça pensante por trás da tecnologia. Tá bom. Não podemos ser operadores de aplicativo. Eu vejo muito jornalista hoje no papel de operador de aplicativo. Tá. Mas não é regra geral. Tá bom. João, você foi coordenador de curso de jornalismo, né? É professor do curso de jornalismo. E aí, qual é o valor desse diploma? E fiz uma tese sobre o discurso do jornalismo nos documentos burocráticos, oficiais do MEC, das escolas, em algumas bibliografias, assim. Eu poderia falar meia hora, mais de 40 minutos, que foi a banca, mas eu não vou fazer isso. Esse tempo todo, não posso. Mas o diploma ele é muito importante, porque o diploma, eu discuto um pouco a questão da técnica, que eu acho que a gente coloca a técnica num lugar, no jornalismo, no discurso, que ela não aplica no lugar de verdade. Porque a gente coloca a técnica como se ela fosse o que transforma o jornalismo em jornalismo. E, para mim, a formação deveria estar muito mais centrada e muito mais, daí a importância do diploma, na construção desse olhar, na construção da busca pelo conhecimento, por exemplo. Como é que eu vou falar sobre cerveja? Eu preciso saber como eu vou aprender sobre cerveja. Sim, eu vou falar de futebol, eu preciso. Técnicas de escrever sobre não cerveja. é só as técnicas de escrever. Isso é importante. Claro. Mas a técnica de escrever, ela está muito atrelada ao processo de produção jornalístico. Entendi. E você precisa entender que esse processo de produção, ele não é tão importante e ele é fundamental você extrapole ele. É mais importante você saber escrever bem, falar bem, do que propriamente você ter ali um lead, porque o lead, a pirâmide invertida, ela interessa para você fazer coisas rápidas. Isso. Sim, mas não interessa necessariamente para você construir uma notícia que ela seja eticamente relevante, socialmente importante, que ela tenha um olhar humano, que ela tenha um olhar crítico para o mundo. E isso a universidade dá. É o espaço, o diploma não garante, mas é um espaço que precisa ser reservado para isso. E o que a gente tem visto, até com a minha crítica ao olhar que é colocado ali dentro das diretrizes que a gente tem hoje em dia, que formatam os cursos de jornalismo, que direciona para essa ideia de que o jornalismo está atrelado à técnica. As escolas podem interpretar o documento de várias formas, mas ele te conduz a olhar para a técnica, que o jornalismo está só ali na técnica, e aí você começa a ter a diminuição das disciplinas de filosofia nos cursos. Pensamento crítico. Sociologia, antropologia, uma série de coisas que constrói esse olhar, a própria ética. Renata, vamos lá. Você formou quando? 2006. E aí, esse curso, até hoje,
ele é importante para você ou não? Como é que você vê? Com certeza. Inclusive foi quando eu formei, acho que no meu último semestre, que teve essa questão de cair o diploma. Foi, o STF, hoje eu não sei Gilmar como Mendes. que tá. Hoje tem exercício. Não tem obrigatoriedade. Não tem. E foi diploma. justamente quando eu formei. E aí Sim. eu fui formar, falei, poxa... Mas curiosamente, não existe obrigatoriedade, mas ninguém consegue emprego se não as tiver. empresas sérias correm atrás. E que bom, e essa questão diploma. do código de ética, por exemplo, a gente vê muita gente que às vezes não é jornalista, mas trabalha com a mídia, mas assim, as pessoas não se dão muito trabalho, nem mesmo alguns jornalistas, de ler o código de ética. A gente vê muita coisa hoje, eu vejo. Por exemplo, fala-se muito assim, não se reporta suicídio, porque pode estimular outras pessoas. Está lá no código de ética. Hoje a gente vê em várias, né? Sim, é importante, enfim, inclusive na prevenção ao suicídio, falar sobre isso. Né? Assim, mas é um pequeno caso. O que eu queria só reforçar, rapidinho, que eu falei lá do texto seco, o texto seco não é o texto sem emoção, é o texto sem adjetivo, mas com o texto bem escrito, ele consegue passar uma emoção muito melhor que falar assim, lamentavelmente, o fulano tomou 2 tiros. Se ele tomou 2 tiros, é óbvio que é lamentável para algumas pessoas, porque se eu for psicopata, eu não estou nem aí também. Então, a forma de trazer a emoção é do jeito de escrever, não necessita sempre do adjetivo. Na verdade, quase nunca no caso do jornalismo. Então, teria outras formas. Aí é o bom uso. E é daí as técnicas que a gente vai aprender no curso, né, Mário? A importância do curso para você. E mais do que isso para a vida, né, como ser humano. Na faculdade a gente tem a sociologia, a gente tem um tanto de disciplinas que são importantes na nossa formação como pessoa, não só como profissional. É uma ciência social aplicada, né? Não é uma ciência social. Sobre o outro, né? A origem é essa. A gente expande o olhar sobre a sociedade, sai do nosso mundinho até então ali da adolescência, muito pequenininho, autocentrado no nosso umbigo. Vou pegar só o exemplo da ética, né, e esse exemplo só para a gente ver como é que é a importância do ensino superior. É o que eu falo para os meus alunos. Ética não é o que está escrito ali colocado. Ética códigos, é uma forma de você raciocinar sobre, né? de forma racional sobre agir bem para si e para o outro. O outro de novo, hein? Exatamente. Nós estamos falando do outro o tempo inteiro aqui. Você não tem, é assim que você tem que agir. Não, você precisa raciocinar tendo o princípio de que eu estou agindo bem para mim e para os outros. Tá bom. Quarta-feira, aqui no programa, é o dia de dica de livro também, independente do tema, dos convidados e por aí vai. Começa contigo, Mário, quero saber as suas dicas de livro. Você tem 2, né? Eu trouxe 2 aí. A primeira é o número 0, do Humberto Eco. Vamos ver, acho que a gente tem imagens aqui, vamos mostrar aí para... É muito interessante, quer dizer, um sujeito é contratado como um editor para criar um jornal, né? E esse jornal há toda uma discussão de fake news quando nem se pensava em fake news. Então, Humberto Eco, né, o personagem, cria um jornal, né? E ele dá todas as... e ele fala, olha, na política você tem que fazer isso, para você conseguir pegar o público de maneira tal. Então, é uma aula de jornalismo muito curiosa. Na época, ele sofreu várias críticas, mas ele já previa essa coisa do fake news. Ele está acostumado a sofrer crítica. Não, Humberto Eco não esquentava, claro. Não, mas era interessante como ele colocou... É uma aula de jornalismo sobre fake news. Então, assim, olha, você quer criar um jornal ou um veículo de comunicação que queira, né, espalhar esse tipo de coisa, faça desse jeito. E dá até a fórmula de como fazer. Muito bom. Humberto Eco, autor do Nome da Rosa, grande filme, né? E número 0, essa dica sua. Qual que é o outro? O outro é a Luneta Mágica, né? Que é um livro pouco conhecido do Joaquim Manuel de Macedo. Parece um caçador. Mas é interessante porque esse sujeito na verdade, um sujeito que tem lá seus 18 anos e ele está se formando em Direito. Só que ele tem um problema sério, ele não enxerga bem. E aí, ele não consegue enxergar as coisas bem. Mas, curiosamente, ele procura, e o nível dele de cegueira, vamos dizer assim, é tão grande que ele não consegue óculos na época para poder... corrigir. Não existia luneta para ele na época. Então ele contrata uma espécie de um feiticeiro, e esse feiticeiro cria 3 lunetas. A primeira é a do bem. Então ele começa a enxergar tudo bonito, maravilhoso. Então toda vez que ele usava por mais de 3 minutos, ele enxergava o mundo de uma maneira. Na segunda, ele passa a enxergar tudo, né? Trevas. Demônios, trevas, etc. Por último,
tem uma terceira, mas isso aí fica por conta do leitor. Ah, eu tava querendo Sem saber. spoiler. Que é uma espécie Uma de terceira luneta. via? Que será Não, isso? seria. Então vou tranquilo, explicar fique para não tranquilo. haver dúvida com relação Não, a eu isso. tô brincando. Seria a lente do bom senso. Sim. E aí ele até recomenda comprar para o governo para que os ministros e o próprio Fantástico. presidente da época A realidade usassem precisa- a lente do bom senso para lidar com o povo. A realidade precisa da Fica a ficção. dica. Não, esses dois livros são interessantíssimos. Muito bom, Um vai. na perspectiva da imprensa e outro na perspectiva do eleitor aí, né? Por favor. Isso. Vamos lá, é contigo, Renato. Você trouxe eu o não livro. vim falar de jornalismo nem Passa aqui que eu vou neste mostrar pro nosso momento. câmera. Olha Isso. só, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. É um livro da... Lê pra mim o nome dela, fazendo favor. É a Ana Cláudia Quintana Arantes. Ana Cláudia, ela é uma médica que trabalha com cuidados paliativos com olha, pessoas em que doença bonito. terminal. Linda essa Então, capa, ela hein? lida diariamente com a morte e porque as pessoas não gostam de falar sobre a morte, né? Até no leito de morte, não, vai ficar tudo bem, não é bem por aí. Quando a gente fala sobre a morte, a gente começa a ressignificar a vida. Então, por isso que eu acho que esse livro ele me fez mudar algumas coisas na minha vida, porque a gente começa a pensar no hoje e não deixar, né, para depois. Tem uma parte dele que ele fala o seguinte: imagina você chegar num muro, não ter mais para onde ir, só o que ficou para trás, porque vai chegar o dia da sua morte. E aí, você está satisfeito com o que está atrás, com o caminho que você percorreu? Naquela minha cabeça girou toda, falei, Nossa. opa, vamos Veio um vamos DVD da ajustar sua aqui. vida, não é? Veio, e aí eu não estaria satisfeita. Então, mudei várias coisas, hoje eu já... Não vou falar que você está, então eu vou morrer, não quero morrer não. Mas acho muito importante para a gente viver melhor, a gente entender um pouco sobre a vida, que fala dos zumbis existenciais, são as pessoas que estão só ali Sugando mecanicamente, energia acordando também. e não trabalhar, voltando, dormindo. A vida tem que ter um significado. E acho que esse livro ajuda muito a gente a encontrá-lo. Boa, muito bom, hein? Foi longe. E aí, João, qual é a sua dica? A minha dica é Viva o Povo Brasileiro, do João Baldo Ribeiro, que eu acho que é um livro em momentos em que a gente vê pessoas se apropriando do significado de Brasil, de nação, de Estado, de uma forma tão mesquinha, tão reducionista. É um livro que mostra como que discute, na verdade, ele não mostra porque é uma ficção, mas que discute o que significa isso, o povo brasileiro, e mostra como a metáfora dele, uma luzinha que vai saindo e que foi forjada no confronto, na dor, na morte e também na alegria. Na dor e na morte, pessoas negras, na dor e na morte, pessoas pobres, na dor e na morte também de portugueses, de pessoas ricas. Isso. Então, ele mostra como que essa ideia é uma ideia difícil de se apreender e que, na verdade, ela também está coberta de muita dor e tensão. Acho que é um livro que nos traz para a dúvida. Se alguém fala que tem certeza do que é ser brasileiro, o que é a nação, duvide dessa pessoa. Porque se você não tem essa dúvida, se você não está constantemente pensando o que significa isso, tem alguma coisa errada nessa fala, nesse discurso. Eu vou quebrar o seu galho e deixar você dar uma dica de um filme que você, desde o início, né? Ele foi bem, né, Mário? O aluno foi bem. Nota 10. E o João gosta do cinema. Do riscado, né? Então vai lá. É uma das minhas paixões e aí já é mais dentro do tema, né? Eu recomendo um documentário de Jorge Furtado chamado O Mercado de Notícias, em que ele reencena uma peça feita no século XVI pelo rival do Shakespeare. Se não existisse o Shakespeare, seria o maior escritor inglês do século XVII, e ele discute a partir dessa peça, que fala sobre como era a notícia, o mercado de novidades, o mercado de jornalismo naquela época, no século XVII, 1600, ele discute o jornalismo hoje em dia. Encena a peça e conversa com jornalistas discutindo o que é o jornalismo contemporâneo. Muito bom. E aqui também o apresentador não escapa da dica de livro. Eu vou indicar 1808, um livro que conta a nossa história, escrito por um jornalista que não se diz historiador de maneira alguma, Laurentino Gomes, mas é muito interessante porque o livro nasce de reportagens, a série de pesquisas que ele fez para se lembrar, né, isso em 2008, né, uma data comemorativa, a chegada da família real. E claro, né, as pesquisas foram muito maiores do que as reportagens, a angústia do jornalista. E o que ele fez para melhorar um pouco a angústia? Ele falou, bom, como não vão publicar todas as histórias, eu vou escrever um livro sobre 1808. E aí descobriu um pouco essa veia, né, essa vocação e essa ligação entre o jornalismo e a história. Então tá aí, Laurentino Gomes, 1808, tá bom? Beleza.
Chegamos ao final, quero que vocês deixem os contatos. Mário, como é que a gente... Você está nas redes sociais? Como é que é? Tô lá, no Instagram. Na luta. Estamos lá, Mário Vig 1965, né? Arroba Mário Vig 1965. Isso. Né? Uhum. Isso no Instagram, no Facebook, estamos lá também, Twitter. Boa. Podem entrar em contato, se quiserem bater um papo, trocar algumas ideias, pegar algumas indicações. Obrigado. Eu também estou aprendendo junto aí, continuo aprendendo. Muito obrigado. Estou à disposição, agradeço mais uma vez o convite. Bom demais te ver. Legal. Renata, e aí? Onde é que a gente te encontra? Você está no rádio também, né? Estou no rádio também, estou na Rádio Super, 2h da tarde, meu programa interessa. Pode me achar no @renata.abrita, Abrita com 2 T's. Isso. E para quem quiser gostar de cerveja, é @Brasil Sem Rótulo. Tá bom, nós colocamos lá, o Brasil Sem Rótulo. A gente Isso. sabe que os telespectadores têm um interesse especial sobre esse assunto. É, Né? eu também. E os internautas também. Obrigado, viu, Renata? E eu que agradeço o convite, convide mais, sempre que Com der, que tiver com certeza. quem deixar o neném, eu tô aqui, viu? Isso, mãe empreendedora. Não é fácil não. João, obrigado, viu? Seus contatos. Eu tô no Twitter e em todos, mas assim, o que eu lembro é do contato do Twitter e do Instagram, é @João81. Tanto no Instagram quanto no Twitter, pode ir lá procurar. A gente também tem disposição para bater um papo, conversar. E a conversa foi ótima, foi excelente Bacana rever o Mário, rever Renato ouvir o Mário. Foi muito, muito legal e agradeço pelo convite para a gente debater Valeu. jornalismo. É sempre bom. Aliás, o Twitter é uma ferramenta que os jornalistas ocuparam muito, né, João? É ótima para o jornalismo porque cai no lead. Os caracteres. Cai no lead, que é o que a gente é treinado muitas vezes para trabalhar, então funciona Direto ao muito ponto, bem e ele é direto ao rápido, ponto. né? E ele vai direto ao ponto. Muito bom. Obrigado em nome dos telespectadores, telespectadoras, internautas. Sucesso pro canal. Para nós todos. Obrigado, Mário. Muito bom. Gente, estamos chegando ao final do nosso programa. Queria dedicar esse programa a todos os meus colegas, que trabalham com jornalismo, com informação, com entretenimento. Muito obrigado, sempre me trataram muito bem e a gente tem um caminho enorme pela frente. Vai aqui o meu abraço para o nosso querido Cássio, que é o nosso câmera, e ele está fazendo jornalismo. Já conheço ele há um tempo e agora, depois de um tempo, ele resolveu, olha, vou fazer jornalismo. Depois de registrar tudo isso que ele já viu atrás das câmeras, né? Então, Cássio, boa sorte para você. Aproveita o programa de hoje, tá bom? E beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e eu sobrei.